Eu vou apenas frisar 2 versículos para esta noite. Mateus, aqui no versículo 1 e 2, quando Jesus fala às multidões, aos discípulos, e lhes diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Na verdade, os fariseus eram um grupo religioso da época de Jesus, que vivia uma certa ortodoxia, um certo rigorismo litúrgico, tinha uma ligação profunda com a lei mosaica do Antigo Testamento, eram intérpretes da lei mosaica e viviam todo um certo rigorismo tradicionalista das práticas externas do culto e da liturgia. Era um grupo que Jesus até elogiava em alguns momentos, porque falavam muito bem, tinham certo conhecimento daquilo que pregavam, daquilo que falavam, tinham uma boa retórica, tinham também a arte da persuasão. Sempre que eles falavam, aquilo de uma certa forma penetrava no coração do religioso da época quando os escutavam. Mas tinha um problema grave no grupo dos fariseus. Falavam, e falavam até com maestria, eram cultos na palavra, mas não viviam aquilo que pregavam. Então aqui está o ponto onde Jesus vai falar fortemente contra os fariseus. A intenção de Jesus aqui neste evangelho, em nenhum momento, é de falar mal dos fariseus do seu tempo. Muito pelo contrário. Ele aproveita o gancho, aproveita o momento, aproveita aqueles homens que falam tão piedosamente, justamente para alertar a comunidade e aos discípulos que não deve ser assim a vida comunitária. Vejam vocês que Mateus faz questão de colocar os 2 tipos de públicos de Jesus: a multidão e os discípulos. A multidão era o povão, a massa, que seguiam Jesus pela antiga Palestina, pela Galileia. Os discípulos é aquele grupo mais íntimo. Os discípulos são os então chamados sucessores de Cristo, os que vão continuar o projeto do reino, o cristianismo. Na verdade, nós temos aqui a liderança interna e nós temos também o povo, a comunidade maior. Então, a intenção de Jesus aqui, nesse contexto, é justamente alertar tanto o povo, quanto os dirigentes do povo, daí o grupo dos discípulos e a multidão, para que não haja a hipocrisia, nem naqueles que dirigem a igreja, nem aqueles que estão à frente da liderança eclesial, e nem aqueles que estão no cristianismo como um todo. Que nós combatamos o tempo todo a hipocrisia religiosa. Qualquer hipocrisia é perigosa. Agora, a hipocrisia e a vaidade religiosa são as piores, com toda certeza. Porque nós falamos em nome de Cristo, mas não vivemos o cristianismo que pregamos. Nós nos vestimos de ovelhinhas dóceis, mas dentro de nós existe um lobo feroz e voraz ao mesmo tempo. Aqui, nós podemos, de forma bem geral, elencar alguns pontos importantes de reflexão que Jesus faz com os fariseus da época dele, mas que também hoje vem de encontro ao farisaísmo pós-moderno, que existe hoje entre nós cristãos também. Primeiro é o risco de se esconder atrás de normas, regras e tradicionalismos.
Cada vez mais no cristianismo tem crescido essa prática. Muita gente se esconde atrás do rigorismo, das normas excessivas, do tradicionalismo passado. Alguns querem até que volte a missa em latim, mas nem na igreja vem, na verdade. Esse apego ao rigorismo litúrgico, às velas, aos incensos, aos paramentos e outras coisitas mais, é que vamos mostrando um tipo de farisaísmo pós-moderno infiltrado atualmente no cristianismo. Uma segunda alerta de Jesus é o risco do abuso espiritual. E ele existe. Muita gente abusa do poder espiritual, entre aspas falando, para dominar pessoas, para praguejar pessoas, para excomungar e excluir pessoas, para manter o seu poder sobre a fragilidade do outro. Interessante, porque há um equívoco, e aqui é um chamado analfabetismo teológico e bíblico, para não dizer analfabetismo catequético, daqueles que acham que quando se fala em poder na Escritura, é poder de absolutismo, de despotismo, é esse poder de excomungar, exterminar, excluir, mandar alguém para o inferno. Tem nada disso. Quando a gente fala em poder na Sagrada Escritura, precisa de forma automática que a nossa consciência, ela automaticamente já se remeta ao lava-pés, João capítulo 13. Porque o homem mais poderoso do mundo, onipotente, onisciente, onipresente, porque ele é Deus, no lava-pés, na última ceia, ele vai tirar o manto e vai colocar justamente o avental do servo, vai pegar a jarra, vai pegar a bacia e vai lavar os pés dos 12, inclusive os pés de Pedro, que o nega logo em seguida no pretório, e de Judas Iscariotes, que o trai por algumas moedinhas. Jesus, quando fala em poder eclesiástico e poder institucional, é para dizer que poder na Bíblia e para o cristianismo é servir. Quem quer ter poder precisa aprender a servir como Cristo nos serviu. Por isso que o farisaísmo, ele se esconde nesse poder para cometer abusos espirituais. Se você não fizer o que eu quero, eu te mando para o inferno. Ora, nem Deus fez isso. Terceiro ponto para prestarmos atenção nesse evangelho de hoje: o exercício errôneo, abusivo, mais uma vez sobre os outros, justamente sob o pretexto de que isso é a vontade de Deus. E aí a gente começa a perceber também, de um certo tempo para cá, algumas pessoas têm uma prática de revelações e revelações e revelações, e que Deus revelou que tem que fazer isso, e Deus revelou que tem que fazer aquilo, e Deus revelou. Já tem a Bíblia aí, meu irmão. O que está revelado está contido na Bíblia e ponto final. O que passar disso é herético. Uma quarta coisa, o risco da imoralização que os fariseus daquela época já cometiam para desviar a atenção das suas fraquezas humanas. Isso acontece muito no contexto religioso. Nós muitas vezes, em nome de Jesus, revestidos da religião, nos tornamos pessoas extremamente julgadoras, senhores da verdadeira moral, desmoralizamos todo mundo,
para que desviem, na verdade, o foco das nossas próprias fragilidades. Toda pessoa que julga outra o tempo todo, toda pessoa que tem um conceito pré-formado dos outros, toda pessoa que vive o tempo todo olhando para o pecado dos outros, está escondendo muita coisa nela mesma. Tem um filósofo francês, embora ele não seja cristão, mas a frase, o contexto, vale para isso aqui agora como contextualização, é Jean-Paul Sartre, um grande existencialista francês. Jean-Paul Sartre, quando filosofava e dialogava com o existencialismo, Jean-Paul dizia: o inferno são os outros quando os outros revelam aquilo que eu sou. Essa frase tem uma profundidade reflexiva, minha gente, maravilhosa. Quantas vezes nós condenamos nos outros aquilo que nós fazemos pior do que eles? Quantas e quantas vezes nós nos escondemos atrás do pecado alheio? Quantas e quantas vezes nós somos o senhor da moral, os tradicionais do cristianismo, os homens de bem da sociedade, os senhores dos valores e da ética, mas que por debaixo do pano e no apagar das luzes, nós vivemos totalmente uma grande contradição. Isso é o farisaísmo que Jesus condena aqui. E ele vai dizer: colocar fardo pesado sobre as costas dos outros, mas nem sequer colocar um dedo para ajudar ninguém. Isso também a religião faz muitas vezes. A religião vai colocando o peso nas costas dos outros, a culpa, o pecado, o inferno, mas não faz nada para ajudar o próximo. Parece que tem gente que prega o evangelho, que vive dentro de igreja, que evangeliza, entre aspas, o pseudo-evangelismo, só para ver o irmão ir para o inferno e não para ajudá-lo a salvar-se. Não há problema que eu pregue o inferno, mas eu preciso, após pregar o inferno, levar o meu irmão à conversão e à mudança de vida. E não ficar dizendo: olha, vai para o inferno, ok, mas o que eu posso fazer para não ir para lá? Foi isso que esse cara aí ensinou para mim e para você. Jesus o tempo todo, desde o dia que começou seu ministério público nas águas do Jordão, Jesus o tempo todo combateu o inferno e Satanás, mas o tempo todo nos chamou à conversão e uma vida nova. Essa é a diferença do cristianismo para o farisaísmo. E por fim, os fariseus ensinam o correto, mas praticam, ou melhor, não praticam o correto que ensinam. Existe um abismo na vida do fariseu entre a doutrina e a vida, entre a religião e a ética, e ao mesmo tempo entre o credo que se professa e a conduta que se tem. Conclusão mesmo. Hoje no Evangelho, esse tempo quaresmal é importante para nós pensarmos isso. Eu como padre e você como leigo. Jesus não nos quer numa peça teatral. Ele não está preocupado com a nossa aparência. Ele não está preocupado com a nossa superfície. O que de fato Ele quer de mim e de você, e foi por isso que esse homem morreu nu numa cruz, foi justamente para mostrar para mim e para você que ser de Cristo é viver a autenticidade, a transparência. Não é parecer, é ser. E isso na filosofia é ontológico, é existencial, é profundo.
que nós, a começar por mim que sou padre, que nós não sejamos cristãos de aparência, mas que sejamos de fato cristãos de essência. Não é a embalagem que mostra quem é o cristão, é o produto que está dentro da embalagem, é a essência de cada um de nós. Esse homem aí morreu nu na cruz para mostrar para mim e para você, em tudo que você olhar para ele na cruz, você verá verdade, essência e transparência. A nudez tem uma simbologia bíblica e joanina muito forte, porque a nudez é mostrar a veracidade do Filho de Deus, e é com ele que nós precisamos nos parecer. A Jesus, uma salva de palmas.